as sementes que me destes que não é pra guardar, pus no chão da minha vida, quis fazer frutificar dos meus dons que recebi pelo Espírito de amor. Trago os frutos que colhi e tua mesa quero pôr os meus dons que recebi pelo Espírito de amor. Trago os frutos que colhi e tua mesa quero pôr. Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje nos reunimos em catequese para aprender e conversar sobre a parábola do semeador. É o texto bíblico da nossa liturgia deste domingo, o Evangelho de Mateus, o capítulo 13, versículo de 1 a 9. Quem é esse semeador? O semeador do reino é o próprio Jesus Cristo. Nós vamos estar falando um pouco sobre o que é semear, para que semear. E também vamos entender o que é parábola. E para que a gente possa começar bem a nossa catequese, eu te convido a fazer a oração junto comigo, a nossa oração inicial. E nós vamos começar a nossa catequese fazendo a oração da coleta da liturgia deste domingo. Então vamos rezar junto comigo? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para que retomarem o bom caminho. Dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Rezemos também a nossa mãezinha, que é sempre um exemplo de terra boa para nós, de terra fértil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, a parábola então que nós vamos falar, aprender sobre ela, a parábola do semeador. Nós vamos ler e aprofundar o Evangelho, a passagem bíblica que está no Evangelho de Mateus, o capítulo 13, do versículo de 1 ao 9. Porém, esta mesma passagem, esta mesma parábola do semeador está no Evangelho de Marcos, o capítulo 4, versículo de 1 a 9. E também no Evangelho de Lucas, o capítulo 8, versículo de 4 a 8. Então, é bom nós lembrarmos que o Evangelho de Mateus, ele é o primeiro livro do Novo Testamento, tá? É o primeiro livro do Novo Testamento e que o capítulo 13, ele traz várias parábolas para nós. Parábolas que o próprio Jesus Cristo usou para ensinar as multidões, tá? O texto que nós vamos estudar hoje é o de Mateus, tá? O capítulo 13, versículo de 1 a 9. E como eu disse também, no Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas também tem o mesmo texto do semeador. O Evangelho de Marcos, ele é o segundo livro, logo depois de Mateus, e depois tem o livro de Lucas, tá bom? Então, só para a gente poder lembrar, a ordem dos livros, isso é muito importante. É importante nós termos na nossa casa a palavra de Deus, E que a gente possa, diariamente fazer as leituras indicadas pela nossa igreja, pela Igreja Católica, que traz para nós, as leituras diárias para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Isso é muito importante. Então, hoje nós vamos partilhar, nós vamos aprender
sobre a parábola do semeador. Então, para podermos entender, né, a parábola do semeador, é necessário que a gente entenda também o que é parábola. O que significa a palavra parábola? Porque Jesus ele usou de diversas parábolas para poder levar a mensagem de Deus a diversas multidões. Então, o que é a parábola? A parábola ela é uma comparação. Ela é um tipo de comparação. E Jesus usava as parábolas porque essas comparações eram sempre feitas com coisas concretas do cotidiano das pessoas, do dia a dia das pessoas. Por exemplo, uma família que morava no campo, pobre, sem instrução, que não tinha muito recurso, poderia entender perfeitamente quando Jesus fala: o semeador semeia a palavra. O reino de Deus é como um grão de mostarda. É outra parábola, né? O reino de Deus é como um grão de mostarda. Ou o reino de Deus é como um fermento. Essas imagens eram fixadas a tal ponto que depois que a pessoa tivesse contato com a semente, com o semeador, com o grão de mostarda, ou visse uma árvore, ela lembraria das palavras de Jesus. Principalmente, faria ligação entre o dia a dia dela e as verdades reveladas pelo Mestre. E então entenderia o ensinamento de Jesus através daquela parábola. Precisamos nos lembrar que na época de Jesus ainda não havia o hábito de anotar as palavras, de escrever as palavras. Então os ensinamentos eram passados verbalmente, oralmente. Um contava para o outro, aí o outro escutava e contava para o outro, e assim por diante, né? Numa cultura em que a forma de falar, oral, né, era a forma mais usada para a transmissão do conhecimento. A fixação do ensinamento por meio de imagens, símbolos e situações era muito importante nesse processo. Dessa forma, a parábola ela tinha uma ligação muito importante, muito concreta com a vida diária das pessoas que ouviam Jesus. Aprender um pouco mais sobre elas nos ajudará a entender melhor esse texto, presente no Evangelho de Mateus, que hoje nós vamos estudar. E nos anima a lê-los e nos instrui com eles mais frequentemente. Esse jeito de ensinar de Jesus através das parábolas, né, era muito aceito pelo povo, porque através destas parábolas, ou seja, das histórias, das comparações que Jesus fazia do dia a dia das pessoas, ele observava tudo isso, né, e com isso ele tirava as lições de vida para aquele povo, para as multidões que o ouviam. Por isso, Jesus compara o reino do Pai com a vida das pessoas, com as coisas da natureza, né? Ele usava os símbolos que o povo conhecia, como a semente, como as aves, como a rede de pescar, como a luz, né? Todos esses exemplos e muitos outros, para que, a partir daí, suas palavras fossem cheias de vida e bastante claras para as pessoas. Ele falava de uma maneira muito simples, assim todos entendiam. Ele gostava muito de ouvir Jesus, né? Eles admiravam o jeito de Jesus falar, então gostavam muito de ouvir Jesus. Por quê? Porque eles percebiam que Jesus era um grande profeta, que ele falava em nome de Deus. Então, o mais interessante é que ninguém esquecia as histórias que Jesus contava. E uma delas, a parábola do semeador, é que nós vamos conhecer a seguir. Para você gostar mais ainda de Jesus, para que nós possamos amá-lo cada vez mais. Ela fala o que aconteceu com as sementes de um agricultor.
Então nós vamos preparar o nosso coração agora, né? Nós vamos cantar um canto, vamos nos preparar para ouvir a palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, o capítulo 13, versículo de 1 a 9, que é a parábola do semeador. Aleluia, 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 aleluia. Semente de Deus, a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, 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 São do Evangelho de Jesus segundo a Mateus. Neste dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram em volta dele. Por isso entrou numa barca e sentou-se enquanto toda a multidão estava de pé na margem. Jesus falou-lhes muitas coisas como parábolas. Eis que o semeador saiu para semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. As aves foram e a comeram. Outra parte caiu entre as pedras, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, queimou-se e, não tendo raiz, secou. Outra parte entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra parte, enfim, caiu em terra boa e deu fruto. Alguns deram 100, outras 60, outras 30. Quem tiver ouvido, que ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O passarinho comeu a semente que caiu na beirada do caminho. Também não pôde brotar a semente que caiu entre as pedras e espinhos. Mas a semente que caiu à terra boa vingou, cresceu, deu flores, deu frutos. A palavra de Jesus, a semente do bem, seja o nosso coração, terra boa. Para a nossa reflexão do Evangelho que acabamos de ouvir, de meditar através dessa música, né? As sementes, essa palavra que é semeada no meio de nós, nós vamos entender melhor através de um texto do nosso querido Papa Francisco, né? Ele traz uma introdução para nós, uma orientação sobre a parábola do semeador, onde ele coloca que o modelo perfeito de terra boa é a Virgem Maria, nossa querida mãe. Então, a parábola do semeador, em que Jesus fala aos discípulos sobre as sementes que caem em diferentes tipos de terreno, foi o centro dessa mensagem do Papa Francisco, que eu vou compartilhar com vocês agora. Né? Ele ressalta, né? O Papa Francisco fala que nós somos o terreno onde o Senhor lança incansavelmente a semente da sua palavra e do seu amor. Nós. O Papa Francisco fala isso para nós hoje.
né? Nós somos o terreno onde o Senhor lança incansavelmente a semente da sua palavra e do seu amor. Papa Francisco fala ainda que o verdadeiro protagonista é a semente, que produz mais ou menos frutos de acordo com a terra sobre a qual ela caiu. Os primeiros 3 terrenos são improdutivos. À beira do caminho, o passarinho come a semente. O terreno pedregoso, as mudas secam imediatamente, porque não tem raiz. Na pedra, ela não consegue firmar sua raiz. Em meio aos arbustos, espinhos, a semente vai ser sufocada por eles, né? E ela não cresce. A 4ª terra, ela é boa. Somente ali a semente produz fruto. A semente que caiu na estrada indica os que ouvem o anúncio do reino de Deus, mas não o acolhem. Então, às vezes a gente ouve a palavra de Deus, ela nos é passada, mas a gente não acolhe essa palavra de Deus no nosso coração. Então, nós podemos comparar o primeiro caminho com isso, com essa comparação. Nós não ouvimos, nós não acolhemos. A segunda, né, semente que cai sobre as pedras, representa as pessoas que ouvem a palavra de Deus e acolhem imediatamente, né? Às vezes a gente ouve, sim, é isso mesmo, tá tudo certo, mas de repente esquece, né? Então a gente acolhe superficialmente, só naquele momento, e depois esquece, porque não tem raízes, né? Então isso vai ser uma inconstância. O terceiro caso, que a semente cai entre os espinhos, Jesus explica que se refere às pessoas que ouvem a palavra, mas por causa das preocupações do mundo e da sedução da riqueza, permanece sufocada. Quantas vezes a gente dá mais importância às coisas do mundo? E esquecemos de Deus, esquecemos do irmão, o nosso próximo. Então nós damos mais importância ao mundo do que importância às coisas de Deus. E é bom a gente lembrar que nós somos de Deus. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Lembro da nossa primeira catequese, né, que eu falei, né, que São Paulo fala: nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos de Deus, somos filhos de Deus. Então, quando a semente cai entre os espinhos e ela não germina, não nasce, é quando a palavra de Deus cai no nosso coração, mas o nosso coração está cheio de problemas do mundo, das riquezas que o mundo oferece, e nós não acolhemos a palavra. Por fim, a semente que cai na terra fértil representa aqueles que ouvem a palavra e acolhem, a protege, a entende e está a produzir frutos. Por isso que o Papa Francisco fala, né, nessa orientação que ele dá para nós, né, que o modelo perfeito desta terra boa é a Virgem Maria, nossa mãezinha querida. Ela é o modelo perfeito de terra boa. Ela colheu e viveu a palavra de Deus. Esta parábola fala hoje a cada um de nós, como falava aos que ouviam Jesus há 2000 anos atrás. Nos recorda que nós somos o terreno onde o Senhor lança incansavelmente a semente da sua palavra e do seu amor. Todavia, com que disposição nós acolhemos? Aí fica um questionamento que o próprio Papa Francisco nos faz, né? Como que nós acolhemos, né, a palavra? Com que disposição que nós estamos acolhendo essa semente no nosso coração?
A qual terra se parece? Com a beira do caminho, com o pedregulho ou com o arbusto? Esse é um questionamento para nós, que o Papa Francisco traz para a gente. Né? Depende de nós nos tornar terra boa, sem espinho e sem pedra, mas arado e cultivado, com carinho para que possa produzir bons frutos para nós e para os nossos irmãos. Pelos campos deste mundo quero sempre semear os talentos que me deste para eu mesmo cultivar dos meus dons que recebi pelo Espírito de amor. Trago os frutos que colhi em tua mesa, quero pôr dos meus dons que recebi pelo Espírito de amor. Trago os frutos que colhi em tua mesa, quero pôr. Papa Francisco nos fará pensar que também nós somos semeadores e devemos nos perguntar que tipo de semente sai da nossa boca e do nosso coração. Que semente eu estou lançando no coração das pessoas? Que tipo de palavra que eu estou levando? As nossas palavras, elas podem fazer tão bem, mas também podem fazer tão mal. Podem curar, mas podem ferir. Podem encorajar, mas podem deprimir as pessoas. Lembre-se que não é o que entra, mas aquilo que sai da nossa boca e do nosso coração. Que Nossa Senhora nos ensine, com seu exemplo, a acolher a palavra, protegê-la e fazê-la fecundar em nós e nos outros. Maria, modelo perfeito desta terra boa, nossa mãezinha do céu, que acolheu e viveu a palavra. Quanto mais for plantando, mais terei para colher. Quanto mais eu for colhendo, mais terei a oferecer dos meus dons que recebi pelo Espírito de amor. Trago os frutos que colhi em tua mesa, quero pôr dos meus dons que recebi pelo Espírito de amor. Trago os frutos que colhi em tua mesa, quero pôr. Muito bem, chegamos ao final de mais um encontro de catequese e chegou o momento das nossas atividades, né? Para que a gente possa fixar o conteúdo da nossa catequese de hoje, tá? Então, para os nossos catequizandos de 8 anos, né? Até os jovens da Crisma, vocês vão responder 2 perguntinhas, tá bom? Primeira pergunta, o que é parábola, né? Muito simples, né? A gente precisa escrever lá, anotar no nosso caderno o que é parábola, para que a gente não esqueça. É importante a gente saber o que é parábola para entender, né, o porquê que Jesus ensinava através de parábolas, tá bom? Então, a primeira pergunta, o que é parábola? A segunda pergunta é como que está sendo, né, a minha missão de levar a palavra de Deus? Como que é essa pergunta? Né? Será que o que eu falo para as pessoas ajuda as pessoas a crescer? Será que eu falo coisas boas? Ou será que eu falo coisas ruins? É uma pergunta para a gente pensar um pouquinho. Como que eu, né,
que a minha missão é continuar a missão de Jesus, que é anunciar a palavra de Deus às pessoas. Como que eu faço isso? Será que as minhas palavras são palavras boas? É isso que eu quero que vocês reflitam. Ou as minhas palavras não são palavras boas? As minhas palavras são palavras que animam as pessoas ou são palavras que deixam as pessoas tristes? Tá? Então eu quero que vocês reflitam sobre isso. Tá? Porque as palavras que nós levamos às pessoas são as nossas sementes. As nossas sementes, elas são sementes do bem ou são sementes do mal? Tá? Então é isso que eu quero que vocês reflitam, tá? Então, o que é parábola? A primeira pergunta. E eu quero que vocês reflitam e escrevam no caderno de vocês da catequese como que vocês estão realizando essa missão de levar a palavra de Deus. Com atitudes, palavras boas, ou com atitudes ou palavras ruins, negativas. Tá bom? Assim a gente vai descobrir que terreno que eu sou. Será que a palavra está caindo no meu coração? Meu coração é um terreno fértil? Ou meu coração ainda é um terreno com pedra, com espinho? Então a gente precisa refletir isso para a gente possa questionar as nossas atitudes e a partir disso fazer uma mudança de vida. Tá bom? Então isso é para vocês que já são nossos catequizandos já um pouquinho maiorzinhos, já dá pra gente pensar um pouquinho. Até mesmo quem tem 8, 9 anos, né? Vocês têm que refletir, pensar um pouquinho. As atitudes de vocês estão sendo atitudes corretas ou não estão sendo atitudes que não são corretas, atitudes erradas? Entendeu? Porque aquilo que a gente fala, né, aquilo que a gente lança, né, então ela tem que produzir frutos. Isso a gente está produzindo ou não? Tá? É uma reflexão, tá bom? Vocês escrevam lá o que vocês entenderam, o que vocês entendem, como vocês estão, tá bom? E para os nossos pequeninos, o que vocês vão fazer hoje? Vocês vão desenhar no caderno de vocês uma plantinha. Mas primeiro vocês vão desenhar ela na terra, né? Vocês plantando a plantinha. Depois, mais pra frente, a plantinha já nascendo com uma folhinha. Aí depois ela crescendo mais um pouquinho. E depois lá no final uma árvore cheia de frutos. Tá bom? Aí vocês vão desenhar esses 4 passos. A plantinha na terra, a sementinha na terra, né, sementinha na terra, depois ali na terrinha sai um galinho verdinho, aí depois ela maiorzinha já com umas folhinhas e tudo mais, e depois encerrando com uma linda árvore cheia de frutos. Por quê? Porque a palavra de Deus cai no nosso coração, pequenininha, e ela vai crescendo, 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 aí ela vai dar muitos frutos. Tá bom? Ela vai ser uma árvore linda, cheia de frutos. Então, esse é a tarefinha dos pequenos, tá bom? Que a gente possa entender a palavra de hoje, a parábola do semeador, né? Que a gente planta a semente e ela vai dar muitos frutos e nós vamos colher esses frutos, tá bom? Chegamos ao final de mais um encontro de catequese e eu convido você para a gente fazer a nossa oração final. E nessa oração a gente vai pedir que Jesus deixe o nosso coração sempre pronto para colher as sementes do reino de Deus, para colher as sementes da palavra de Deus. Vamos rezar juntos? Querido amigo Jesus, prepara o meu coração para receber tuas sementes. Que ele seja terra boa, transformando em lindos frutos tudo que for semeado, fazendo do meu coração uma linda plantação de paz, amor e união. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Geraldo, rogai por nós. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Até semana que vem. Tchau, tchau. Cantar
Senhor.